Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma semana de estudo, trabalho, luz e vida? Vamos lá? Bom, hoje, segunda-feira, dia 29/11/2021, teremos aula de português, matemática, geografia e história. E dando sequência na aula de amanhã, terça-feira, dia 30/11/2021, trabalharemos português, geografia e história. Lembrando que trabalharemos, as duas datas por conta de terça-feira ficar livre para informática e educação física. Então, seguem com a gente aí direitinho as páginas. Na página 44, trabalharemos em português um novo conteúdo gramatical. Lembram que nós já vimos, os substantivos, os tipos de substantivos, substantivo em gênero, número e grau, vimos os adjetivos e hoje chegou a vez de trabalharmos uma nova classe das palavras, onde fazemos o estudo gramatical de mais uma delas, que é o chamado verbo. Vocês já ouviram falar nessa palavra, verbo? Aqui na folhinha vocês vão ver que está escrito dicionário, na frente verbo. Por quê? No dicionário, que é aquele livro, aquele material didático onde nós encontramos os significados das palavras, lá encontramos o chamado verbo, em cada palavrinha que vem em ordem alfabética também é designada se ela é um verbo ou não, vem escrito embaixo. E lá também encontramos o significado da palavra verbo em si, que logo a tia Valquíria já vai falar para vocês. Mas antes nós temos que entrar no texto, que fica mais fácil a compreensão. Para trabalharmos essa nova matéria hoje, nós vamos fazer a leitura de um trecho do poema Pipa, para vocês entenderem melhor onde a tia Valquíria quer chegar explicando o sentido, o significado da palavra verbo. Ouçam o trecho. Presa por um fio, agita-se a pipa no ar, dá pinote, sacode o rabo, pula cercas invisíveis. Por um instante para, imóvel no espaço, como águia em busca de caça. Cá embaixo, o menino âncora sorri de felicidade, sem entender que a pipa se alimenta de liberdade. José de Nicola. Bom, nesse trecho nós encontramos várias palavrinhas aqui que são denominadas verbo. Observem para vocês verem, aqui tem uma atividade bem simples, na verdade hoje vai ser mais explicação. A tia Valquíria quer que vocês fiquem atentos nessa primeira aqui, que é apenas praticamente uma explicação. Aqui vocês vão marcar para a tia depois que entenderem a explicação. O que indicam as palavras agita-se, sacode e pula? As três palavrinhas estão aqui no texto. Agita-se. Quem agita-se? A pipa. Sacode. Quem sacode? A pipa. Pula. Quem pula, no caso ali, dá pinote? A pipa. Beleza. Essas três palavrinhas, elas indicam o quê? Nomes das pipas? Características das pipas, da pipa? Ou ações da pipa? O que significa nome? É o que nomeia cada ser, cada objeto, cada indivíduo. Características. Características já estão ligadas ao adjetivo, que são elas, podem ser boas ou ruins, positivas ou negativas. E ações? Ações significa algo que a gente faz, algo que a gente está praticando. Então, agita-se, sacode e pula, nada mais é que possa ser classificadas como ações. Por que ações? Todas essas coisas aqui, essas atitudes aí de pular, sacudir, agitar, são relacionadas à pipa. Quem está fazendo isso? A pipa. Então, são ações da pipa, ações, coisas que ela faz. Então, essas três palavrinhas aqui são ações realizadas pela pipa. Sublinhe os
os verbos no poema. Beleza, aqui é uma atividade que você vai ter que voltar depois que entender que a tia vai falar sobre verbo. Vamos observar aqui primeiro. Verbo, 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 verbo. Vamos olhar os desenhos. Na primeira gravura, 2 menininhos jogando bola. Na segunda gravura, 2 menininhas brincando de boneca. Na terceira gravura, nós temos o menininho lanchando. Na quarta gravura, uma menininha dormindo. Na quinta, nós temos 2 animais, que é o gato e o cachorro, brigando. E na última gravura, nós temos o menino bebendo ou tomando suco. Então, observando a forma como a tia Valquíria falou, olha, brincando ou jogando, brincando de boneca, tomando ou comendo lanche, dormindo, brigando, bebendo ou tomando. Tá. Quando eu digo brincar, pular, dormir, beber, comer, jogar, brincar, essas palavrinhas dentro do português são chamadas de verbo. Por quê? Porque o verbo, significado agora, ó, verbo é a classe de palavras que exprime ou que indica uma ação, um estado do ser, né? Ou mudança de estado e fenômeno da natureza. Então, toda vez que você vê uma palavra que está funcionando como um intermediário ali dentro da frase, indicando uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, essa palavrinha é chamada de verbo. Ela faz uma ligação na frase, né, associando um termo ao outro, indicando uma ação do ser ou um estado do ser ou fenômeno da natureza. O que é a ação? Ação é tudo aquilo, a tia já falou lá no começo, é tudo aquilo que é feito ou praticado por alguém. Por exemplo, pular, gritar, sorrir, dançar, gemer, tremer. Então são coisas que eu estou fazendo, são coisas que o ser faz ou pratica. Então são ações. Essas palavrinhas que a tia acabou de falar são verbos que indicam ações, que é algo praticado por alguém. O estado é a maneira de ser ou de estar do indivíduo naquele determinado momento, como ficar, estar, ser, permanecer, continuar. Então, essas palavrinhas, elas estão indicando o estado, né? Ou o modo de ser do indivíduo naquele momento. Então, elas indicam estado. E o fenômeno da natureza, que também é empregado dentro da frase, indicando, né? Um verbo. É tudo que está sendo relacionado a efeitos naturais, como chover, trovejar, relampejar, amanhecer, anoitecer, escurecer, nevar, esfriar. Então, são coisas relacionadas ao tempo, a fenômenos naturais. Então, são fenômenos da natureza. Nesse caso, são verbos mais específicos aos quais nós não trabalhamos com a conjugação verbal dele. Por quê? Porque os verbos são conjugados dentro de uma frase. Para quê? Para que ele tenha sentido, né? E ele se modifica conforme as flexões dentro de uma frase. Por quê? Porque ele acontece de acordo com o tempo. Nós vamos trabalhar os tempos verbais principais aqui dentro do 4º ano, para vocês terem uma ideia de verbo. Nós vamos trabalhar os 3 tempos verbais, que são os principais, que é o presente, que é o agora, o pretérito ou passado, que é o que já ficou, né? E o futuro, que é o que ainda vai acontecer. Então, o verbo, ele está relacionado a um tempo.
certo? Que vai ser modificado ali na frase conforme a concordância, conforme o que você está colocando. Ele tem que funcionar conforme a pessoa, não é verdade? Conforme o pronome e conforme o tempo o número. Ele vai também funcionar conforme o número, né, do substantivo, indicando se é singular ou se é plural. E isso chama-se concordância, é a concordância verbal dentro de uma frase. Por exemplo, olha, quando a tia fala assim, ó, eu estou feliz. Esse estou é agora, é o momento, é o presente. Então, eu, pessoa, né, pronome, eu estou feliz. Se for algo que já aconteceu, a tia não pode dizer eu estou. Como que a tia vai colocar esse aí no passado? Eu estava feliz. Eu estava, eu não estou mais. Então, estava passado, estou presente. E depois, e o amanhã? Como que a tia coloca isso aí dentro da frase para ter a concordância? Eu estarei feliz. Eu estarei feliz. Então, é algo que ainda vai acontecer. Então, no decorrer da semana, nós vamos estar trabalhando o verbo, a conjugação verbal, os tempos para vocês entenderem melhor, tá bom? E não se apavorar, porque o que a gente precisa saber de início é identificar o verbo na frase, ou dentro do texto, por exemplo. Aqui, olha, vocês vão ver que aqui no poeminha, no trecho do poema, né, nós temos vários verbos. Então, está pedindo para você voltar aqui e sublinhar os verbos. Então, lembrando que o verbo é aquela palavrinha que vai indicar uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, que são esses exemplos que a tia já deu. Então, vamos pegar só a primeira estrofe, só para vocês entenderem. Presa por um fio, agita-se a pipa no ar, dá pinote, sacode o rabo, pula cercas invisíveis. Olha, agita-se, vem de agitar. Então, agita-se é um verbo. Dá, do verbo dar, é um verbo. Sacode o rabo, sacode, é do verbo sacudir, então é um verbo. Pula cercas invisíveis, pula, é do verbo pular. Então, nessa primeira estrofe, vocês vão grifar essas palavrinhas que são as que indicam o verbo. Agita-se, dá, sacode e pula. Lembrando quando a tia falou pular, agitar, os verbos também, ele tem a sua terminação, tá? Conforme a conjugação verbal, que na verdade é coisa que nós vamos ver mais pra frente, mas como já tem uma atividade para vocês não ficar jogando aqui sem saber qual palavrinha é, a tia já vai deixar explicado aqui. Nós temos 3 conjugações verbais conforme a terminação do verbo. Nós temos a primeira conjugação, que são os verbos terminados em ar. Nós temos a segunda conjugação, que são os verbos terminados em ir. E temos a terceira conjugação, que são os verbos terminados em ir. Então, não é qualquer palavrinha que você pode falar que ela é verbo, não, viu? Ah, tia, mas tem uma palavra que termina em ir aqui, mas eu conjugo esse verbo? Aí depende, você tem que olhar para saber se a palavra tem conjugação. Não é qualquer palavrinha que vai ser terminada em ar e que vai ser verbo, não. São aquelas palavrinhas terminadas em ar, er e ir que podem ser conjugadas. Então, ó, da primeira conjugação, terminadas em ar, exemplo, pular, cantar, dançar, chorar, animar, etc. Né? Animar, né? Vem de ânimo, né? Do verbo animar. Não é animal, animar, não. É animar, verbo. Depois nós temos terminados em er, correr, descer, crescer, anoitecer, amanhecer. Lembrando que os verbos da conjugação, dos fenômenos da natureza aí, você não faz a conjugação verbal deles através dos pronomes, não, viu? E os terminados em ir, sorrir, partir, dividir, dirigir, construir,
etc, etc. Tem vários outros. Então, só para vocês saberem, eles são terminados em ar, er ou ir. Bom, então aqui a tia já explicou, né, os desenhos, as ações aqui, estão, em relação às figuras, né? Já temos a definição do verbo, né, que é toda aquela palavra que indica, exprime, né, ação, estado ou fenômeno da natureza. E dando sequência aqui, na atividade de amanhã, nós também vamos trabalhar os verbos, encaixando essas palavrinhas aqui que já estão conjugadas. Aqui elas não estão no infinitivo, em terminação ar, er, ir, não. Aqui elas já estão conjugadas. Vocês vão olhar o desenho conforme a frase, ver a concordância, que é o que a tia falou que tem que ter uma concordância, para você encaixar certinho cada verbo na sua devida frase. Veja bem, verbo. O verbo é a classe de palavras que exprime ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Então, repetiu aqui o significado da palavra verbo. Nós temos uma menininha que está brincando de corda. Ela está pulando corda. Aí o que disse? Camila pula corda na varanda. Ela pula. Pula é o agora. Se ela já tivesse brincado de corda, a tia ia falar: Camila pulou corda. E se ela ainda vai brincar com essa corda? Camila pulará corda. Mas quando fala Camila pula corda na varanda, quer dizer agora, ela está brincando agora. Complete as frases de acordo com as ações dos personagens. Paulo e João, tracinho de carrinho, são dois meninos. E lembra que tem que o verbo ele tem que concordar aí conforme o número de substantivo também, igual a tia já falou, singular ou plural. E são dois menininhos brincando. Então, Paulo e João, tracinho de carrinho. Qual desses verbos? Leem, passeia, brincam, dirige ou comendo de carrinho que vai encaixar aqui? Você tem que ver o sentido e a concordância. Depois, as irmãs, tracinho, um livro de história. São duas também. Papai, tá dentro aqui do carro, né? Papai, tracinho, carro todo feliz. Aqui a mamãe e a menininha, né? Bia está, tracinho, sopa de fubá. Sopa de fubá. E aqui por último, a menininha com o cachorro. Janete, tracinho, com seu cachorro Pidu. Bom, os verbos ou as palavras que vocês vão encaixar aqui nas frases são esses aqui, né? São esses verbos que já estão conjugados. Leem, passeia, brincam, dirige e comendo. Muito fácil. Então, de acordo com o que vocês vão completando aqui, vocês vão se inteirando melhor sobre o sentido dessa palavra verbo, que posteriormente nós vamos dar sequência explicando mais e vendo mais atividades para fixar, ok? A tia vai colocar também um vídeo complementar explicativo para ficar mais fácil para vocês entenderem, certo? Façam com muita atenção. Qualquer dúvida é só nos chamar no grupo. Tchau, tchau!